caminho da cruz, aquilo que a Bíblia chama de novo e vivo caminho, passa necessariamente pela negação diária da minha vontade, diante de tudo aquilo que colide com a vontade de Deus. Quando eu oro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu estou pedindo para que me seja dado força para obedecer ao Pai como os anjos obedecem no céu. Nós estamos examinando a oração mais famosa do mundo, uma oração que é recitada por milhões de pessoas. Hoje eu estive em um enterro, hoje eu estive em um funeral, celebrando, oficiando um funeral, e apenas 2 ou 3 pessoas crentes, o resto tudo de outras crenças. Mas quando eu comecei a orar o Pai Nosso, todo mundo orou decorado, todo mundo ali. Eles não fazem a menor ideia do que estão dizendo. Felizmente, até mesmo crentes, muitas vezes não têm ideia do que dizem ao declamar, ao orar a famosa oração do Pai Nosso. Hoje nós vamos começar a considerar a terceira petição. Você tem a palavra santa, levanta a palavra sagrada, a palavra do Deus vivo, o único livro que Deus escreveu, o Alcorão, os Vedas e os Sânscritos, todos os outros livros sagrados, não foi Deus, só esse livro aqui que Deus escreveu, revelando a sua pessoa. E nesse livro nós vemos aqui a mais importante oração. Eu queria que você batesse os olhos na terceira petição, Mateus 6, versículo 10, parte B, B de bravo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, abre a nossa mente, nos dá entendimento da tua palavra e, mais importante, transforma as nossas vidas, Pai. Nos faz, a começar de mim, mais santos, mais puros, mais parecidos com Jesus. Nos ajuda a avançar, Senhor. Que nos tornar mais parecidos com Jesus seja o nosso alvo, a nossa grande ambição, Pai. Sermos mais santos. Purifica-nos, Senhor. Levanta uma noiva santa para Ti, nesta igreja. E me inclui, Pai, nessa noiva. Inclui aqueles que desejam ardentemente pureza e santidade. Abre agora as nossas mentes para entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Uma outra forma, uma outra maneira de dizer a terceira petição, seja feita a tua vontade, seria dizer que Deus seja obedecido na terra como Ele é obedecido no céu. É uma outra forma de dizer a mesma coisa, que Deus seja obedecido aqui como Ele é obedecido lá. O caminho da cruz, o novo e vivo caminho, perpassa necessariamente pela negação diária da minha vontade diante de tudo que colide com a vontade de Deus. Quando eu oro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu estou pedindo para Deus que me seja dado força, poder para obedecê-lo como os anjos o obedecem. Nesta quarta-feira, hoje à noite, eu queria começar a considerar essa petição, e quarta-feira que vem, o Senhor nos dando força, nós vamos examinar essa petição aí em 2 segmentos. Na primeira parte, hoje à noite, a gente vai ver que a vontade de Deus envolve, a nível pessoal, a minha e a tua santificação,
gratidão permanente a Deus, submissão com possível sofrimento e, a nível geral, a salvação de todos. E aí, na próxima quarta-feira, nós veremos como que a gente pode cumprir ou obedecer à vontade de Deus nas nossas vidas. Então, está aí um mapa de tudo que a gente vai fazer hoje à noite e na próxima quarta-feira, se o Senhor nos der graça. Eu queria começar fazendo uma pergunta para ti, que talvez tu nunca te fizeste. Por que Deus não é obedecido na terra como Ele é obedecido no céu? Qual a razão, noutras palavras, de que aqui neste mundo Deus não é obedecido como Ele é obedecido no céu? Já que a petição diz que tu sejas obedecido, seja feita a tua vontade, a mesma coisa. Sejas tu obedecido aqui como tu és obedecido. Por que que Deus não é obedecido? Isso é porque este mundo é dominado pelo diabo. A Bíblia diz isso claramente. O mundo jaz ou permanece no maligno. 1 João 5,19. A palavra aí, jaz, permanece, é a mesma palavra que a gente vê em epitáfio, em túmulo. Aqui jaz fulano ciclano. Aqui jaz, quer dizer, está ali, está no túmulo permanentemente. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz nas garras de Satanás. Por causa disso, Paulo diz, por causa do pecado, por causa dessa situação do mundo, Paulo diz que os seres humanos, então, são por natureza filhos da ira. Efésios 2:3. A pergunta não é, pastor, por que isso acabou nessa situação? Mas de que forma o mundo passou a ser dominado por Satanás? Veja, o Criador, Deus Criador, entregou o domínio deste mundo nas mãos do homem, mas o homem entregou a Satanás no Éden. Deus havia conferido o poder e autoridade para os nossos pais, mas eles passaram, ao invés de adorar a Deus, eles desobedeceram, adorando, fazendo a vontade do enganador, e neste ato, o mundo passou a ser propriedade do que a Bíblia chama de príncipe deste mundo. Este mundo passou ao domínio do príncipe. João 12:31, João 14:30, João 16:11, etc. E é interessante, curiosamente, talvez você se espante, Jesus não nega isso. É curioso isso. Jesus não nega a afirmação de que Satanás tem o domínio, tem o controle deste mundo. Por exemplo, lembram quando o diabo disse que Jesus deveria adorá-lo? O que ele diz ali em Lucas 4, 5 e 6, o diabo levou um local alto, ele mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo, e disse a Jesus: dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos. Olha a autoridade que ele tem sobre o mundo. Dar-te-ei toda a autoridade e reino aqui neste mundo, se prostrado, me adorares, porque me foi entregue, escute, e eu dou a quem eu quiser. Se você quiser anotar, eu já disse, Lucas 4, 5 e 6. Lucas 4, 5 e 6. Vemos assim que o diabo manda e desmanda neste mundo. O mundo aqui não é a natureza, é o sistema caído, é a ordem pecaminosa, expressa de diversas maneiras. Um dos principais veículos que eu chamo de mundo é a mídia, por exemplo. A mídia é um dos principais
artefatos dominados pelo diabo. É a moda, muita coisa, a mentalidade, a forma como as pessoas, os alvos pessoais, está tudo comandado pelo diabo e aquilo que a Bíblia chama de mundo, o mundo. Veja bem, todo ser humano neste mundo é criatura de Deus, mas a esmagadora maioria não é filho de Deus. Isso aqui eu já disse várias vezes no púlpito, vocês estão cansados de me ouvir, que um dos grandes enganos que se ouve é todos nós somos filhos de Deus. Isso é um grande engano. Todos somos criaturas de Deus. Sim, todos os seres humanos, independente de ser budista, satanista, voduísta, cristão, o que quer que seja, são criaturas de Deus. Deus criou. Deus é o Criador de todas as coisas. Por sinal, a gente descobre no Novo Testamento que quem criou todas as coisas foi Cristo. Antes de vir a esse mundo, todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, por Ele, Cristo. Sejam tronos ou soberanias, seja o mundo espiritual, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, tudo e todos foram criados por Deus através de Cristo, mas nem todos são filhos de Deus. Eu diria uma minoria, um cisco, um percentual mínimo é filho de Deus. Filhos de Deus não são os religiosos, não são os membros da primeira igreja batista do Pará, mas são aqueles que receberam a Cristo. A eles, eu leio, deu-lhes o direito de se tornarem, não eram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, do intercurso entre papai e mamãe, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus, experimentaram a regeneração. Então a gente nasce de novo e passa a ser filho de Deus, não quando vem para uma igreja necessariamente, nem quando é parte de uma religião necessariamente, mas quando a gente experimenta o novo nascimento. Os nossos olhos são abertos e a natureza de Deus é instilada em nós. Pedro chama isso aí de natureza divina. Qualquer pessoa pode ser um filho de Deus. Basta se arrepender dos seus pecados e receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que ela passa da morte para a vida. É uma transação espiritual. Ela passa do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E essa pessoa então se torna filho de Deus. Muitos aqui são filhos de Deus. Eu me tornei filho de Deus em dezembro de 1990. Eu tinha 28 anos. Até então eu era um religioso, ativo aqui na igreja, dizimista, ajudava muito, mas eu era um religioso. E em uma palavra, eu era um religioso, eu sei que eu era um religioso, porque eu fazia a minha vontade. Eu não fazia a vontade de Deus. Já que a gente está tratando da vontade de Deus. É muito fácil você saber se você é um filho de Deus ou não. E aqui não é a questão de é perfeito, nada disso. Você se esmera, você deseja fazer a vontade de Deus? Veja bem o que eu estou dizendo. Eu não disse que você consegue fazer a vontade de Deus, não foi isso que eu disse. Mas sim, você deseja fazer a vontade de Deus. Há um desejo profundo no seu coração
de descobrir e fazer a vontade de Deus. Botando isso em outras palavras, você deseja não pecar? Veja o que eu disse. Eu não disse que você não peca, não foi isso que eu disse. Você deseja, você quer não pecar? Você deseja no coração não ofender ao papai, embora você ofenda aqui e acolá? Isso é a marca de um filho de Deus. Isso me traz grande esperança, porque imperfeito e fraco como eu sou, aqui e acolá eu tropeço, um pensamento errado, uma atitude reprovável, às vezes uma palavra indevida. Então aqui e acolá, mas Deus sabe que eu desejo ardentemente agradar o papai. Se este sentimento está no teu coração, você é um filho de Deus. Amém, querido? Qual era a nossa situação aqui dos filhos de Deus antes de sermos filhos de Deus? Antes de você ter nascido de novo. A nossa situação, a minha e a tua, está descrita em Efésios 2, 2 e 3. Aqui está o relato da minha e da tua situação. Efésios 2, 2 e 3. Ele, Deus, nos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial. Eu estou lendo a NVT. De acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos assim, buscando satisfazer a vontade da carne. Ao invés de dizer seja feita a tua vontade, faz a minha, eu quero fazer a minha vontade, seguindo os desejos e pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. Aqui a gente vê que a marca dos filhos de Satanás, eu já estou antecipando para vocês isso, só existem dois grupos de pessoas, os filhos de Deus e os filhos do diabo. É que os filhos de Satanás são desobedientes a Deus e vivem para satisfazer a sua vontade, a vontade da carne. Um excelente exemplo dos filhos de Satanás são os religiosos fariseus. João 8,44. Olha que palavra dura Jesus disse para os pastores daquela época, os mais iluminados, os maiores conhecedores da Bíblia da época. João 8,44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Imagina a ofensa, hein? Aqueles homens de barba grande com aquele chapéu, aqueles fariseus, aqueles gente do templo, tudo dignificado, tudo. E Jesus diz: vocês são filhos do diabo. O mundo, então, pode ser dividido, os seres humanos, todos sem exceção, podem ser divididos em dois grupos: os que fazem o desejo do diabo, os desejos do inimigo. A maioria dessas pessoas não sabem que estão fazendo o diabo, mas estão fazendo, e os que fazem a vontade de Deus. Uma outra forma de dizer a mesma coisa seria dividir o mundo entre dois blocos de pessoas: aqueles que dizem eu faço a minha vontade, e aqueles que dizem seja feita a tua vontade. Está aí, o mundo dividiu o mundo inteiro em dois blocos. Uns dizem eu faço o que eu quero, e o outro diz seja feita a tua vontade. Aleluia. Você pode dizer isso hoje à noite? Pai, muitas das vezes eu não consigo, mas seja feita a tua vontade na minha vida. Eu quero fazer a tua vontade. É possível que, embora você tenha lido a Bíblia várias vezes, é possível que você não sabia que a Bíblia divide claramente esses dois blocos de pessoas dessa forma. Por sinal, o que eu estou
dizendo, o que eu estou afirmando, é altamente ofensivo. Mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. O senhor falou isso, mas é a Bíblia que está dizendo? Então, culpa aí a Bíblia, não a mim. A Bíblia divide, a Bíblia não coloca ninguém assim em cima do muro. A Bíblia não coloca ninguém em um estado de neutralidade. Não existe neutralidade. Olha só, pastor Raik, mas a Bíblia diz explicitamente isso, que só tem filho de Deus e filho do diabo. Eu vou dar uma outra passagem bíblica. 1 João 3, 9 e 10. Você está com a Bíblia na mão? 1 João 3, 9 e 10. A Bíblia diz isso categoricamente. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Interessante que ele diz, não é que não peca, é que não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, nós podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Podia ser mais claro? Leia aí comigo. Quem não pratica a justiça, quem não ama a santidade e não ama os seus irmãos, não pertence a Deus. Claríssimo. 2 blocos de pessoas: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, aqueles que dizem, eu faço a minha vontade, e aqueles que dizem, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Me ajuda a fazer a tua vontade, Senhor. Uma pergunta que talvez esteja no seu coração e que nós vamos considerar muito rapidamente é: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sim, o Senhor falou bastante que é para fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim? Essa pergunta é muito comumente feita por adolescentes e jovens. Com quem, pastor Raik, com quem devo me casar? Que tipo de profissão devo seguir? Qual é a universidade que eu devo estudar? Eu terei filhos ou não? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que curso, que carreira devo eu seguir? Isso é muito comum. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Onde devo morar? O que vai acontecer comigo no futuro? Qual é a vontade de Deus? A Bíblia não fala a respeito de coisas específicas desse tipo, porque o crente, o nascido de novo, é liderado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo lida com ele pessoalmente, mostrando esses detalhes. Todavia, existem 4 locais nas Escrituras em que a vontade de Deus é dita explicitamente. 4 locais. Se você não sabe, eu queria te aconselhar a marcar na tua Bíblia. Somente no Novo Testamento que eu descobri 4 locais, diz assim: esta é a vontade de Deus. Infelizmente não diz, essa é a vontade de Deus, tu vais casar com a Ana. Não diz isso. Tu vais morar em Curitiba. Mas existem 4 locais, eu queria te mostrar um de cada vez, em que é dito explicitamente o que Deus quer, qual é a vontade de Deus para a tua vida. Lá vai a primeira: esta é a vontade de Deus, que tu sejas santo. 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor. A vontade de Deus é a vossa santificação. Deus quer que tu sejas santo.
Deus deseja que tu sejas santo. O coração do Pai é que tu sejas um homem santo, é que tu sejas uma mulher santa. Ele almeja, ele aspira isso para ti. Ele segue neste texto dizendo algumas coisas. Abstenham-se da imoralidade sexual. Você pode ler na sua Bíblia. Cada um saiba como controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém seduza ou iluda ou prejudique a seu irmão, nem se aproveite, nem defraude o seu irmão. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, quem rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. O texto é claríssimo. É impossível agradar a Deus se desprezarmos a sua autoridade, nos envolvendo com imoralidade sexual. O que implica nesse texto aqui em conduzir o corpo de forma honrada e digna. Consequentemente, ninguém seduza, incite, estimule, provoque ou desperte sexualmente o seu irmão através de defraudação, ou seja, que use uma roupa fora do padrão para suscitar ou pegue de uma maneira indevida no irmão. Vemos aqui que a prática mundana de ficar, vocês já devem ter ouvido, eu fiquei com fulano, totalmente antibíblica e repulsiva, vai na direção contrária do que Paulo está dizendo aqui. Claro, sexo fora do casamento matrimonial nem se fala. Os que se envolvem nessas práticas, de acordo com o texto aqui, serão castigados, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando a homem, mas a Deus. Quem rejeita o ensino, não está desprezando Paulo, a mim ele está dizendo, nem o apóstolo Pedro, nem o pastor Raik, ou quem quer que seja. Quem rejeita essas coisas, está desprezando não a igreja católica, não a igreja batista, não a igreja presbiteriana, mas a Deus, ele diz. Quem quer viver uma vida imoral, está rejeitando a Deus, e não o ensino de um pastor, ou de uma denominação. É interessante, isso aqui está totalmente fora, mas me deu vontade de compartilhar. A primeira vez que essa questão do temor do Senhor aparece na Bíblia, se você for lendo Gênesis, você começa ali Gênesis 1, e você vem lendo, a primeira vez que aparece o conceito de o temor do Senhor, é Abraão se referindo aos homens de um local que ele imigrou, levou a sua esposa, e então ele, com medo daqueles homens poderosos e fortes, ele disse, não, ela é minha irmã, e era minha irmã, então havia verdade no que ele disse, mas ele não disse toda a verdade. E o camarada então pegou Sara e levou lá para o harém, e quase que se relaciona sexualmente com ela. Teve aquele sonho, eu estou contando a história que todos vocês conhecem, teve aquele sonho, e o camarada então não tocou, e chamou Abraão de volta, e aí é dos lábios de Abraão que a gente ouve a primeira vez o conceito de temor do Senhor. Ele diz assim, eu fiquei com medo de vocês, porque eu disse, certamente não há temor do Senhor neste local. E é curioso que o temor do Senhor aqui é que aqueles homens iriam se valer da esposa dele. A questão do sexo está muito envolvido com o temor do Senhor. Deus colocou a atração dos olhos para ver se a gente teme ao Senhor. Todas as vezes que a gente nega os nossos olhos, a gente está demonstrando que a gente teme ao Senhor. Eu faço sentido no que eu estou tentando dizer, meus irmãos? As pessoas que estão aqui, aqueles que entenderam, digam amém. Todas as vezes que eu digo não para os meus olhos, eu estou mostrando
que eu temo ao Senhor. E quando eu não digo não, vai adiante com os meus olhos, eu quero olhar onde eu quiser, eu quero fazer o que eu quiser com os meus olhos, eu quero dar alegria e prazer aos meus olhos, eu estou mostrando que eu não temo ao Senhor. Isso aqui não está no meu script, mas eu achei que seria interessante compartilhar. O temor do Senhor. É óbvio que ser santo envolve muito mais do que sexo, embora o texto que acabamos de citar envolva justamente a sexualidade humana. Ser hagios, ser separado, ser santo, ser puro, envolve a ideia de ser separado para o Senhor. Essa é a ideia de ser santo, ser separado. A gente já viu que o primeiro ponto é: esta é a vontade do Senhor, que sejam santificados, que sejam santos. Ser santo é ser separado. Deus deseja que nós sejamos purificados para nos tornarmos mais parecidos com seu Filho Jesus. Ao crescermos em santidade, o mundo passa a ver claramente que existe um Deus. Quando eu vou crescendo em santidade, as pessoas ao meu redor vão: Deus é real. Deus é real. É por isso que Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vocês. É isso? Não, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então Deus quer que a gente seja puro e santo, porque nós somos seus representantes, onde quer que estivermos. Você é representante, você é luz, lá no gabinete, na escola, onde você estiver. Portanto, ao orar, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo: eu quero ser santo, eu quero a tua vontade, eu quero ser santo. 2, eu vou mais rápido agora. 2, como que eu sei a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu seja grato, explicitamente dito, comandado na Bíblia. Sejam agradecidos. 1 Tessalonicenses 5,18, Efésios 5,17-20, por exemplo. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus em Cristo Jesus é para que vocês sejam agradecidos. O mesmo pensamento é visto em Efésios 5,17-20. Não sejam insensatos, procurem compreender a vontade de Deus. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Então o crente aí não tem opção, ele tem que ser grato. Pastor Raik, mas quando a coisa está preta, louva. Quando está bom é fácil agradecer, graças ao Senhor. Mas quando a coisa está ruim, você não está entendendo: Senhor, eu te agradeço que tu vais tomar conta dessa situação. A coisa está muito ruim, recebi uma notícia ruim, estou sofrendo, mas eu te louvo, eu te agradeço que tu cuidas de mim, e de alguma maneira tu vais resolver essa situação. Seja grato, é um comando, é a vontade de Deus para a sua vida. E às vezes nós entendemos um conceito melhor através do direto oposto. O direto oposto da luz é treva, por exemplo. O direto oposto de gratidão é murmuração. Tu queres saber o que é o contraponto perfeito da gratidão? Pois aqui vai, é a murmuração. Todas as vezes que eu estou reclamando, não presta, não dá nada certo, eu estou murmurando, eu estou indo na direção oposta. Por isso que a Bíblia comanda: fazei tudo sem murmuração. Não é fazer alguma coisa, fazei tudo sem murmuração. Quebrei a perna, Senhor, eu não entendo, mas louvado seja o teu nome. Tu vais, de alguma maneira, tu vai usar esse acidente aqui, eu não vou murmurar, eu vou glorificar o teu nome. Entendem, meus irmãos? Fazei tudo sem murmuração, sendo grato o tempo todo, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Terceiro, vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós sejamos submissos até mesmo
dispostos a sofrer em nossa submissão. Onde está isso, pastor Raik? 1 Pedro 2, 13 a 24. 1 Pedro 2, 13 a 24. O texto é um tanto longo, mas é autoexplicativo. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois esta é a vontade de Deus, que praticando o bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, diremos hoje. Empregados, sujeitem-se a seus patrões com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, como também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Jesus, né? Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Todos nós, meus irmãos, estamos sob autoridade. É o que diz a Bíblia. A esposa sob a autoridade do esposo, os filhos sob a autoridade dos pais, os estudantes sob a autoridade do professor. Deveria ser, né? Deveria ser. O estudante sob a autoridade do professor, o cidadão sob a autoridade da polícia ou da lei civil, as ovelhas sob a autoridade do pastor, o pastor sob a autoridade da assembleia, e assim sucessivamente. Todos os filhos de Deus são chamados a se sujeitar às autoridades que o Senhor coloca na tua vida. Os filhos do diabo, como contraponto, são caracterizados pela rebeldia, tal qual o pai deles. Uma marca do filho do diabo é que ele é igual ao pai, ele é um rebelde. Eu estava ensinando aqui na classe de integração e eu choquei alguns alunos, que eu disse que crente não é para estar metido em greve com megafone gritando contra. Você pode ir com seu patrão conversar perfeitamente, pode ir conversar, olha, poderia melhorar a minha situação, joia, mas está em greve, em quebra-quebra, você tem que estar sujeito. Se você é crente, você tem que estar sujeito ao seu patrão. Todos nós, repito, de alguma forma, estamos sujeitos a alguém. Não existe ninguém que está debaixo de nada. Se ele é crente, ele está sujeito a algum tipo de autoridade. Os filhos de Deus, como disse, são caracterizados pela submissão, tal qual Jesus se submeteu à vontade do Pai. Essa submissão está aqui. Pode envolver sofrimentos, como nós lemos no texto de Pedro. Quando eu oro, seja feita a tua vontade, eu estou me comprometendo a me sujeitar à autoridade que o Pai determinou para mim, até mesmo se isso envolver sofrimento. Por último, quarto, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, o último local em que nós encontramos isso, é que todos se salvem. 1 de Timóteo 2, 1 a 5. Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda santidade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus deseja, essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. E como é que a gente pode contribuir na vontade de Deus para que todos sejam salvos?
Como que a gente pode contribuir agradando o coração do Pai para que todos sejam salvos? Como eu posso contribuir? Sendo santo, que é o desejo dele, sendo grato, nunca murmurando, sendo submisso e disposto a sofrer por causa de Cristo. Aí o pacote está fechado. Quando você é um homem santo, uma mulher santa, quando você não murmura na sala de aula, no seu trabalho, as pessoas vão começar a notar que você é diferente. Está todo mundo reclamando, você está quieto. As pessoas vão, qual é o problema dessa pessoa? Não, aí a pessoa chegar contigo, não, eu sirvo a Deus, eu sou discípulo de Cristo, eu quero ser como você. Você é uma pessoa diferente. E aí as pessoas vão sendo salvas ao teu redor. Amém, meus irmãos? Quarta-feira que vem, se Deus nos permitir, nós vamos continuar explorando essa petição. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus nos dê graça.